Walter Lima Júnior, com vocês. Walter, só uma coisa que eu preciso falar isso aqui. A gente estava comentando antes de... Você não estava aqui, mas a gente, para fazer um resumo uma mini bio, né, sua, eu falei, gente, como assim? O que a gente vai colocar? E aí a gente resolveu colocar um resumo aqui, e aí com isso me apresento, que é Walter Lima Júnior, é um dos mais importantes diretores da história do cinema brasileiro. Aí a gente conseguiu, assim, resumir a sua trajetória. Muito obrigado pela presença, é uma honra pra gente, tá? Obrigado. Bem, quando eu soube que era uma palestra que falasse sobre meu cinema e a relação também com a música de Wagner, eu me reportei, e até porque vocês vão exibir a Lira do Delírio, eu me reportei muito a criação da Lira do Delírio e o significado dele ao momento da minha vida. Não só do meu cinema, da minha vida mesmo. Eu conheci o Wagner quando eu convidei o Paulo Moura para fazer a música da Lira do Delírio. Eu escutava permanentemente um disco dele, com fusão urbana, suburbana e rural, que tinha arranjo do Wagner, eu não sabia, enfim, era o disco do Paulo Moura. E eu editei o filme usando as músicas do disco. Transcrevi aquilo para uma fita magnética e aí montei junto com o filme. Achava que era a cara do filme para mim. Um dia eu fui mostrar ao Paulo Moura. E foi assim que eu conheci, inclusive, pessoalmente o Paulo Moura. Eu pensava que eu queria mostrar um filme que já tem uma música tua lá, ele foi lá ver. E ele me falou assim, não, esses arranjos são do Wagner. E quando ele acabou de ver o filme, ele me sugeriu que eu conhecesse o Wagner. Eu não conheci naquela hora. Depois do filme já pronto, já em exibição, é que eu vinha conhecer o Wagner. A gente ficou muito amigo. E fizemos vários filmes juntos, né, fazendo a música do filme. Mas o que aconteceu com a Lira do Delírio? Eu tinha feito um filme, meu primeiro filme é O Menino de Engenho, baseado no livro do Zé Lins do Rego, e que tinha uma visão do livro, assim, o livro é um livro de memória, não tem uma narrativa permanente, contínua, são lances da memória dele. Eu achei que aquilo era uma sugestão de narrativa, na decupagem do filme, ou seja, na maneira de contar, que aquilo fosse quadros de um passado, de uma lembrança. De alguma forma, aquilo reproduzia, para mim, na minha prática do cinema, um gosto. Eu sou um cinéfilo, assim, muito constante, desde muito garoto. Então, e tinha um acúmulo de informação também muito grande a respeito disso. Eu via muito cinema mudo. Eu tive a oportunidade de viver, inclusive, num período em que a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio estava sendo formada, e eles fizeram vários festivais
de cinematografias diferentes. E eram festivais que abarcavam, né, todo o período do cinema mudo, o início do cinema falado e o cinema falado, até a Nouvelle Vague. Né? Então tinha ali festival de filme francês, italiano, americano, polonês, russo, entendeu? Então e eu era um devorador daqueles filmes. Então eu acho que o meu filme estava muito encharcado dessa informação do cinema, o cinema idealizado. Quando eu fiz o meu segundo filme, eu estava interessado em outra coisa. Estava interessado em contar uma história que tinha começo, meio e fim, entendeu? E que ao mesmo tempo fizesse um comentário sobre a realidade do Brasil, né? Entendeu? De como eu via a realidade do Brasil de uma forma irônica, sem estar ligado às teses fundamentais que de alguma maneira eram representadas dentro do cinema novo, que tinha um cunho muito ligado a uma visão política. Tudo é político. E o que eu queria era fazer um filme sobre a dita modernidade brasileira. O filme se chamava Brasil Ano 2000, eu fiz ele no final dos anos 60, 65, 66, eu já tinha essa ideia. Mas, de novo, a maneira de filmar, a maneira de me colocar diante da realidade, a realidade da filmagem, da captação da cena, era também idealizada. Tanto que eu, no filme, eu me vi tão possessivo em relação àquilo, que eu fiz a câmera, fiz o roteiro, fiz várias coisas no filme. Não deixava ninguém olhar por mim, entendeu? Esse aprendizado, ele é fundamental dentro do cinema, porque o cinema não é obra de uma pessoa só. E existe uma mitologia do cinema de autor, criada na década de 50, de 60, etc., e que funciona até hoje. Né? Um cinema autoral que independesse da equipe. Não é verdade? O cinema é uma criação coletiva. Bem, eu estava então diante daquele filme, o filme acabou, a gente levou o filme para um festival fora do Brasil, a gente ganhou um prêmio lá nesse festival. Para mim foi uma coisa que foi importante para mim, muito embora o filme fosse totalmente destruído pela censura aqui no Brasil e pouca saída teve. E em seguida, logo, eu estou contando essa história toda para chegar numa situação que foi uma revelação para mim, o que estava acontecendo comigo. Eu fui fazer um encontro com o que seria, vamos dizer assim, um índice da modernidade do cinema. Já naquele momento, já era uma coisa de alguns anos, que era usar o som direto, o som captado no momento da filmagem. Não mais o cinema dublado, o cinema registrando o som. Isso já vinha acontecendo desde meados dos anos 50, com documentários, e de alguma forma também isso é uma evolução nascida durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Muita coisa se mudou no cinema na Segunda Guerra Mundial. Então, as câmeras ficaram portáteis, né? Tudo ficou. O imediato chegou para poder se filmar a guerra. E ela foi muito filmada, a guerra. Os americanos fizeram uma série de filmes, e olha que os americanos eram, né, responsáveis pela manutenção de um cinema de peso, assim, industrial, tudo. Mas eles usaram essas câmeras novas, não só eles, mas também os outros que também estavam fazendo a guerra, como os alemães principalmente, e os ingleses também.
E os franceses também usaram esses equipamentos, mas essa mudança no equipamento causou um impacto muito grande na linguagem do cinema. E eu, saindo daquele filme, Brasil em 2000, passei a enfrentar então a hipótese de fazer um filme que tinha uma solução assim, de produção muito imediata, entendeu? A gente estava no meio de uma ditadura pesada, com o ato 5, sem recurso nenhum, entendeu? E a filosofia de produção é assim, já vamos fazer um filme, mas não é a produção para o filme que a gente tem que levantar. A gente tem que fazer um filme para a produção. O que a gente tem? A gente tem umas latas de filme, a gente tem uma câmera, entendeu? Vamos fazer com isso. O que a gente vai fazer? Um filme para a produção. É um filme que pode ser feito com uma equipe mínima. Eu quando entrei no cinema, o primeiro filme que eu fiz como assistente, um filme, um clássico do cinema brasileiro, que é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, nós éramos 6 pessoas. Hoje em dia as equipes são de 40, 50, um exagero, aliás. Às vezes muito mais. Você nem conhece as pessoas da equipe, às vezes. Então, no Deus e o Diabo eram 6 pessoas. No meu filme eram umas 8. Menino de Engenheiro, umas 8 pessoas. E naquele filme a possibilidade era 3. Tinha um fotógrafo, o cara que ia fazer o som, e that's all, folks. Não tem mais nada. O resto, o serviço de bordo era ali, aí até o Bob's, naquela época era o restaurante, né, de sanduíche que servia com mais frequência no Rio de Janeiro. Então era o que? Eu tinha a possibilidade de filmar dentro de um banco, no meio da ditadura. O filme se chamava O Assalto. Essas coisas são totalmente loucas quando você pensa que como é que eu entrei num banco? Fiquei num banco depois do expediente, entendeu? Sem ninguém, não tinha polícia, não tinha ninguém lá, entendeu? Eu sozinho com os atores do banco filmando uma peça de teatro chamada O Assalto, em som direto. Bem, foi uma experiência assim uma experiência meio libertária, entendeu? Dos recursos que eu conhecia. Aí bem, a ditadura apertou mais ainda. Eu fui trabalhar em televisão, fui trabalhar na criação de um programa chamado Globo Repórter, que existe até hoje. Mas não é esse programa que existe até hoje, era outro programa também. Tinha outro espírito. Passava às 11 da noite, não tinha, sabe, as obrigações de funcionar para um horário específico. A televisão também era menos vigilante. A censura era feita basicamente no texto dos jornalistas, dos repórteres que faziam. No caso dos meus filmes, não havia o repórter que fazia o texto. Não tinha texto. Entendeu? Em geral, eram filmes feitos com câmera e som direto. Eu, quando vi aquilo, eu só fazia som direto. E fiz durante anos isso. Quando eu estava fazendo esse aprendizado do som direto, o que significava isso? De entrar nos lugares, eu fazia muito filme sobre poluição. Muito filme sobre poluição. Todo o Globo Repórter sobre problemas de ecologia, todos eles eu fiz. E era uma coisa de você muitas vezes entrar no ambiente. Eu tinha uma pesquisa feita, eu estudava aquela pesquisa, mas eu ia sem querer professar alguma coisa para o entrevistado. Eu não sabia. Eles é que iam me dizer como era. Isso me libertava diante deles e eles de mim. Eles não falavam para a câmera.
Não ficava diante do sorvete da televisão falando para as pessoas, entendeu? Não. Eles eram surpreendidos. Os únicos personagens que eu filmei que se inquietaram quando a câmera foi ligada foram os índios. Porque viram aquela luzinha vermelha ali, disseram, tá filmando, entendeu? Por que você está filmando agora? Por que você não me falou que estava filmando? Do resto, as pessoas aceitavam, entendeu? As pessoas aceitavam. Eu não desliguei esse celular e ele parece um carro de bombeiro. Eu tenho que fazer isso, porque senão ele vai ficar aqui estridente aqui. O que eu faço? Jogo fora. Bem, mas aí, esse era o quadro que eu vivia diante de uma nova tecnologia. Bem, um dia eu resolvi, eu estava com todas as mazelas que ocorreram durante a ditadura, tudo, meu irmão preso, eu mesmo fui preso, entendeu? Tudo aquilo que ocorria naquele momento, entendeu? Eu fui fazer análise para ver se melhorava a barra. Não era tudo, mas era alguma coisa. Aí um dia o cara, o psicanalista falou para mim, era uma análise de grupo, o psicanalista falou para mim que iria entrar de férias. Exatamente no momento em que eu comecei a desabrochar ali naquela sala cheia de gente, entendeu? É que ele resolveu tirar férias. E era o carnaval, estava perto do carnaval. Eu falei, bem, eu não sabia exatamente o que eu iria fazer depois das férias dele. Saber quanto tempo ia demorar, podia ser uma eternidade, sei lá, quando você está precisando, né? Um mês pode ser um absurdo. Eu fiquei diante, então, de uma situação que era o seguinte, eu tenho que dar uma resposta para esse cara, entendeu? No mesmo nível que ele está dando para mim, eu vou fazer um filme sobre um grupo de pessoas, entendeu? E no carnaval. Coincidentemente, havia uma festa de 450 anos de carnaval na minha cidade, em frente ao Rio de Janeiro, Niterói. Estava fazendo 450 anos, ia ter um carnaval de arromba lá em Niterói. Eu soube disso. Eu falei, combinei com os atores, fizemos uma cooperativa, eles vão para lá para filmar o carnaval. Eu morei em Niterói durante anos da minha vida, 20 e tantos anos, ou seja, lá com uns 24, 25 anos. Então, eu conhecia bem mesmo a cidade. E fomos lá para Niterói. Só que carnaval é uma desordem extraordinariamente ordenada, né? Que você não sabe para onde vai. E eu filmando, eu não deveria estar tão louco quanto aquele elenco, né? Senão eu não faria o filme. Nem eu, nem o fotógrafo, ficaríamos loucos, né? Agora, o elenco ficou. O elenco ficou totalmente louco. Fazendo bebia para burro, fazendo de tudo. A gente tinha um roteiro básico. O roteiro seria o seguinte, eu quero fazer um filme sobre a memória do carnaval. A memória do carnaval, a gente pode invocar essa memória através das músicas de carnaval, das letras das canções de carnaval, entendeu? E essas letras às vezes contam histórias. Então nós vamos escolher a música que nós gostamos, entendeu? E nós vamos começar a fazer, antes do carnaval, algumas improvisações sobre essas letras, essas canções. Mas assim, uma coisa sem nenhum método. Conversar sobre as músicas. Aí escolhemos, cada um escolheu uma música.
eu não determinei a ninguém que tivesse, se você vai fazer fulano, você vai fazer... Não. Você vai fazer uma mamãe eu quero. Não tinha isso. Entendeu? Cada um escolheu por si próprio. Aí fomos pro carnaval e eles vieram fantasiados daquela música. O objetivo final era que, como essas músicas continham uma historinha, eu poderia desenvolver fora do carnaval a historinha daquelas músicas. E eu então cruzaria as imagens do carnaval com as do antes ou do depois numa coisa só. A retirada das máscaras, né, do carnaval para uma outra realidade. Eu poderia cruzar essas informações e eu teria, vamos dizer assim, um certo domínio sobre aonde eu poderia chegar, porque as letras eram, de alguma forma, previam onde eu poderia chegar. Mas não foi isso que aconteceu, porque todo mundo estava doido, entendeu? E as pessoas partiram para a loucura mesmo, literalmente, entendeu? E eu fiquei no meio de uma festa onde as pessoas estavam totalmente desgovernadas, no meio de uma ditadura feroz, entendeu? Tudo isso, ao menos simultaneamente, eu filmando aquilo com som direto. Então, em algumas situações dava para eu prever situações que eu poderia fazer, usar mais adiante da historinha de cada música escolhida por eles, né? Algumas cenas eu consegui fazer, outras não, eu fui para a loucura deles, né? Ficava de longe daquilo ali, tentando segurar a doideira. Bem, durante anos eu convivi com esse copião que eu filmei em cores e 16mm. Tentava entender o que eu fiz, entendeu? E estou trabalhando lá no Globo Repórter. Levei anos fazendo isso. Uns 4 anos depois, eu estava diante da hipótese de editar o filme. Eu já tinha várias hipóteses do filme na minha cabeça. Fui escrevendo algumas coisas. Eu vou filmar agora o que será a estrutura dramática, onde vai caber esse carnaval. E foi o que eu fui fazer. A primeira coisa que o som direto me demonstrou, isso já é uma outra questão. A primeira coisa que me demonstrou, assim como me relacionar com um índio que sabe que a câmera está ligada, assim como o outro que nem se importa que a câmera está ligada, fica representando para você, você tenta evitar que ele represente para você, você quer flagrar ele, entendeu? Eu me vi diante de uma situação seguinte: olha, essa loucura que eu filmei no carnaval, eu não monto de forma alguma, com nenhuma ficção. Porque essas pessoas todas são atores pagos para isso, entendeu? São seres que vivem uma mentira. Falei isso para eles: ó, o problema todo é a fronteira entre aquela loucura e essa nossa realidade. Como é que a gente vai pular essa cerca? A primeira coisa é o seguinte: vocês não são a personagem, vocês são vocês. Eu vou fazer um itinerário de alguma coisa que a gente vai somar, mas vocês são vocês, então vocês são temas. Então você tem um repórter, você tem uma pessoa que é uma dançarina de cabaré, você tem que é um cara que é um picareta, você tem entendeu? Um médico, entendeu? Isso é o bastante. Agora eu vou inventar umas situações loucas. E no Globo Repórter, o que eu estava fazendo naquele momento, nesses anos todos ali, é que a um determinado momento acabou o repertório de filmes de meio ambiente e eu comecei a fazer reportagens de ação, de coisas de polícia, de acontecimentos policiais. Então o filme passou a representar para mim, aquelas reportagens passaram a representar para mim uma forma de eu equacionar histórias. Eu sou um fã de filme policial, filme noir e tudo, então eu comecei a pegar coisas, eu falei, vou fazer um metafilme
do que eu entendo, do que seja esse tema do filme policial, e juntar com aquilo que eu fiz lá. Foi isso que eu fui fazer. Entendeu? O que eu pensei é que é o seguinte: eu vou ficar anos fazendo esse filme. Eu sou meio maluco. Então, eu vou ficar anos fazendo esse filme. Já fiquei aqui 4 anos esperando fazer o filme. Vou provavelmente levar anos para fazer esse filme. Não vou conseguir terminar. Então eu vou, de vez em quando eu filmo, porque eles vão mudando, eles vão mudar, cara. E eu vou de vez em quando fazer umas cenas com eles. Eu achava que eu ia fazer um filme sobre a vida. Totalmente inocente, ingênuo em relação a isso. Mas eu estava fazendo isso. Sem saber que era como daquele jeito que eu pronunciava, de uma maneira meio louca, entendeu? Mas era exatamente isso que eu estava fazendo. E quando eu terminei de editar, de fazer o filme, a última filmagem que eu fiz foi num trem, nesse trem que fazia BH, Rio e São Paulo, Rio, um noturno, que é uma pena que tenha acabado, aliás, que era sensacional esse trem. E eu fiz ali, numa cena de vir de São Paulo para o Rio, uma cena dentro do trem. Quando eu cheguei na estação, que a gente terminou, ainda tinha uma cena mesmo na Central do Brasil, eu fiz a cena ali, do lado de fora da Central do Brasil, acompanhando o fluxo de quem está chegando, vindo de São Paulo com os atores. Aí fomos parar num restaurante. E aí eu não tinha mais nada filmando daquela história que eu imaginava que eu já tinha filmado. Eu falei para os atores no restaurante: esse aqui é o último dia da gente. A gente fez. Eu tenho uma hipótese no filme, entendeu? E as pessoas ficaram furiosas comigo. Se sentiram traídas. Não gostaram. Como acabou? Estava gostando, eles estavam gostando. Não, então a hora que acaba. Bem, lá vou eu fazer o filme. Só que durante o percurso na edição, eu fui surpreendido pela vida, pelos fatos da vida que aconteceram comigo e que criaram uma intervenção violenta dentro do processo do filme. Eu perdi minha mulher num acidente trágico, onde ela morreu. Então, e eu estou montando o filme com aquilo ali logo depois. Então, e ao mesmo tempo envolvido, sabe, muito envolvido com o que estava acontecendo com ela, com o que aconteceu com ela, e sendo surpreendido por premonições que estavam no filme, que eu tinha filmado sem saber que eu tinha filmado. Por isso que eu digo, é um filme sobre a vida. A vida passou assim, feito um rio na minha frente, entendeu? E eu estava ali filmando, entendeu? Às vezes eu me dava conta de que eu tinha feito, mas eu me dava conta assim, ferido. E esse filme foi criado na base desse espanto, entendeu? Então ele tem um valor para mim que determinou a minha compreensão do cinema. Já não era aquele cinema idealizado de quem viu cinema mudo, dos festivais de cinema, de tudo aquilo, não. Ele passou a ser a vida. Que repercute para mim de uma outra maneira que meus outros filmes. E durante muito tempo eu nem queria ver. Me incomodava aquele filme. Eu achava que doideira é essa que me aconteceu. Até ter uma visão de como aquilo repercutiu de uma maneira muito rica para mim. Porque eu não me furtei de, em primeiro lugar, de ver o Brasil. Porque uma das melhores maneiras de ver o Brasil é olhar o carnaval do Brasil. Né? Ver essa desordem, entendeu? Ver ao mesmo tempo
essa anarquia, essa democracia, sabe, anárquica, que está representada de uma maneira tão forte no nosso carnaval. Eu tinha feito isso. E isso era uma coisa muito rica. Então tinha reflexos no filme que eu fui fazer depois de pensamentos a respeito daquilo, entendeu? Da inércia, entendeu? Do silêncio que a gente vivia nos anos da ditadura, entendeu? No final da ditadura, os anos 66, 67, 66 que eu filmei a Lira do Lírio de volta, né, pro tema fora do carnaval. Então era uma visão, e eu estava sempre tentando ver o Brasil. Esse era o tema da minha geração no cinema, a identidade nacional. O que é o Menino de Engenho? A identidade da gente. O que é o Brasil em 2000? E todos os outros, entendeu? E questão da identidade é uma coisa muito da minha geração. E eu tinha feito, mano, de uma forma assim que eu não era o acaso. Muito embora o acaso pode ser, o acaso é irmão da necessidade, às vezes, né? Por necessidade você descobre coisas, né? E talvez tenha sido a soma disso tudo, mas o impacto daquilo sobre mim, sobre o cinema que eu imaginei que eu poderia fazer, foi muito grande para mim, muito grande. E quando eu terminei o filme, eu fui fazer uma exibição do filme no antigo Instituto Nacional de Cinema Educativo, que é um prédio que tem no Rio de Janeiro, em frente ali ao Campo de Santana, que é uma praça grande, em frente à Central do Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas ali tinha o cinema. Hoje em dia eu acho que está fechado, porque o cinema anda tão fechado, né? E que eu acho que aquele departamento de cinema do Instituto Nacional de Cinema Educativo não existe mais. Mas eu fui mostrar a um amigo meu, um crítico de Minas, com quem eu me relacionava muito assim, em redação de jornal e tudo, que durante anos eu trabalhei como jornalista, José Haroldo Pereira. Falei dele, José Haroldo Pereira, hoje para ele, para o Samanta. Eu queria saber dele, se está vivo, onde é que ele está. Nunca mais vi o Zé Haroldo. E o Zé Haroldo foi a voz crítica que descobriu o filme, alardeou o filme para os outros. E mais adiante, inclusive, me presenteou com uma coisa, num dia de aniversário, me presenteou com um exemplar da Ostra e o Vento, que eu filmei. Nunca mais vi o Zé Haroldo. Mas eu tive com ele conversas muito boas sobre o filme e a visão que eu tinha do filme naquele momento. Entendeu? Porque os filmes vão envelhecendo dentro da gente, eles vão criando outras referências, né? Hoje em dia eu estou falando do filme aqui para vocês, invocando coisas a respeito das tecnicalidades disso, da descoberta do som direto, do uso da câmera, né? Como eu fazia muito filme, e até hoje acontece isso comigo, eu gosto de ensaiar olhando na câmera. Então eu marco a cena com os atores, eu na câmera. Coloco ela em carrinho, que seja eu na câmera. Junto com o assistente de câmera e o câmera, né? Ele vai fazendo o foco. A gente vai armando tudo. Quando eu acabei de ensaiar, ele já ensaiou o foco dele. Não há nenhuma lerdeza nesse processo. Não, pelo contrário, é até mais rápido. Mas eu ali estava descobrindo, às vezes, coisas que eram feitas na mão, né? Eu não era um aficionado daquilo, da câmera na mão, tal como seria toda a minha geração, é muito voltada para isso, né?
É um cinema de captação, assim, quase do instantâneo. E tentando burlar as regras do cinema. O cinema é cheio de regras. Tentando burlar as regras do cinema. Então, fazer um filme com a câmera fixa significa que você está se endereçando às regras. Você vai na mão, você dribla, você vai... Entendeu? Você ultrapassa os limites, né, das linhas que indicam que você está à direita ou à esquerda. Isso são regras. E isso eu vivi também na Lira do Delírio. Então. Essa, sabe, de libertar a câmera do meu olhar opressivo sobre ela, entendeu? Para mim foi uma coisa assim muito rica no momento que eu mostrei isso para o Paulo Moura, entendeu? Porque ele ficou fascinado com aquilo, com aquela liberdade toda, porque o filme é um filme que goza dessa liberdade. Não tem compromisso com nada, não tem um produtor atrás de mim dizendo, olha, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não existe isso. Porque era eu mesmo, os atores, entendeu? Quem mandava éramos nós, né? Não tinha regras para entrar nisso aí. E ao mesmo tempo tinha. Eu tinha 5 hipóteses de editar a Lira do Delírio. Eu fiz 5 roteirinhos possíveis com as cenas que eu filmei, entendeu? E eu vou contar a história dessa maneira, vou contar daquela outra maneira, vou contar através do repórter, vou contar através do médico que transa crianças pro exterior. Eu tinha várias hipóteses daquilo ali. Quando aconteceu a tragédia que eu conheci, minha mulher, eu optei por ela, pelo personagem dela. Aquilo me chamou a atenção, por dado de que ela era um eixo da história bem claro. E certas coisas, certas linhas narrativas eu poderia abandonar, que eu não estaria perdendo nada. Tudo seria em torno dela. Então essa foi a descoberta, no meio daquele drama todo, lá vou eu em cima dessa descoberta. Mas era uma coisa muito prevista, quase matemática, entendeu? Feito uma música. Podia ser assim, podia ser assado, eu sabia por onde eu estava indo. Aceitando o caos. Quando você está fazendo reportagem, no caso da temporada minha toda na época do Globo Repórter, e era uma coisa também assim que eu tinha uma pauta e ia pra rua para filmar, entendeu? Eu não tinha, sabe, não tinha o Globo Repórter não tinha um formato definitivo. Cada programa era uma invenção. Hoje em dia tem um formato, né? Hoje em dia é sempre daquela maneira. Não era assim. Era outro programa. E isso era uma coisa que foi um treinamento para mim, para fazer a Lira do Delírio. Eu não previ que seria um treinamento, mas eu fui vivendo aquilo, entendeu? Para dar uma ideia a vocês de como isso ficou radical para mim, eu pensei assim, mas vai chegar uma hora que a televisão vai me devorar. Como é que eu saio disso? Sabe? Eu não tinha ideia, entendeu? Porque aí você cria uma série de dependências, né? No salário, por exemplo. Aí eu falei, ela vai me devorar. Aqui em BH, eu vivi uma situação muito interessante. Eu vim aqui no aniversário de Belo Horizonte, acho que era 80 anos, coisa assim. Pouco mais disso. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que era tão jovem a cidade. Eu vim filmar uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, que o pessoal do Globo Repórter queria fazer uma homenagem a BH.
E aí era uma crônica chamada Triste Horizonte. Eu vim para cá e eu tinha 2 missões. Uma, fazer esse e ficar aqui durante umas 2 semanas e fazer um outro sobre o vestibular que ia acontecer na cidade. Então é um outro projeto. Um dia eu estava filmando e falei pro cara que eu trabalhava com a mesma equipe no Globo Repórter. Falei pro cara, falei assim, não, era uma coisa com alunos. E aí iam filmar, eu olhei aquilo, achei aquilo tão horrível, entendeu? Aí eu falei pra ele, falei assim, cara, pô, bota essa luz lá atrás, dá um contra aqui, pô, joga uma coisa, dá um brilho nessa imagem, que coisa feia que tu tá fazendo. Ele virou-se pra mim e falou assim, ô Walter, você tem visão, cara. Você é assim mesmo. Eu tomei um susto na hora, ele nunca tinha falado assim comigo, entendeu? Aí eu falei, bateu em mim, entendeu? Cara, então é essa hora. Eu tenho que sair agora. Porque isso é televisão, cara. Isso vai ser assim sempre. Eu não preciso ter nenhuma exigência de qualidade. E aí, junto com isso, lá vou eu. Não, eu vou sair agora. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu falei assim, eu não quero mais. E saí da televisão por causa disso, desse cara que falou isso. Aliás, eu saí da filmagem do coisa, que eu já estava terminando a reportagem, quando eu pedi isso a ele, para ele iluminar, ele me falou isso, eu saí na hora. Eu falei assim, o nome do cara era Mário. Eu falei assim, ô Mário, filma, eu vou embora, eu vou para o aeroporto. E ele ficou assustado, eu falei assim, o que você vai chegar lá e ficar dizendo coisas de mim, sabe, coisas assim. Eu falei assim, esquece, cara, eu tô saindo porque eu quero. Mas a televisão tinha me dado uma coisa boa também, sabe, uma compreensão do poder da câmera e poder do som. Sabe? Eu ia cair numa armadilha, eu ia cair, né? Mas ainda bem que eu ouvi o cara me dizer isso. Aí eu percebi que a minha visão, entendeu? A polínia do cinema estava se desmanchando quando ele veio falar comigo aquele absurdo. Depois eu ainda voltei a fazer uns documentários lá, mas aí já não. Eu fiz um, realmente, para mim eu gostei muito da experiência, pessoal, que eu fui para a Serra Pelada. E era uma coisa impressionante. Mas depois, saí. Mas eu fiquei com essa experiência da Lira do Delírio, que era um somatório de tudo aquilo que estava ocorrendo comigo ali na televisão, usando a câmera, o som direto, o real, a captação do real. Muito forte dele, muito forte. E eu acho que isso para mim foi uma descoberta, apesar de depois ir fazer coisas que não tinham nada a ver com aquele tipo de coisa que eu fazia para televisão. E reportagem, nada disso. O que tem a ver Inocência com isso, Austro e o Vento com isso, o Boto. É uma estética muito especificamente cinematográfica. Mas o som entrava. O som era revelador já. Entendeu? A minha relação com o Wagner é uma relação assim de parceria, entendeu? De dizer pro Wagner, eu sou muito musical, então de dizer como eu estou ouvindo o filme dentro de mim, entendeu? Então eu não tenho o menor pudor de dizer para ele como o que eu estou sentindo que deveria ser. Eu consigo fazer isso com ele. Eu nunca fiz isso com outro músico qualquer, entendeu? Mas com ele eu consigo. Eu sinto isso, sim. Acho que devia ser uma nota profunda, devia ter. Não vou dizer que é a nota, isso é uma coisa dele, mas o que eu sinto do filme, eu estou fazendo um movimento de câmera, eu estou com um som na minha cabeça e eu quero que ele depois me dê aquele som. Mas eu fiz um movimento pensando naquele som. Entendeu? Eu digo para ele. Atormento até ele,
ligo no meio da madrugada, se me surgir uma ideia, eu ligo, para não esquecer depois. Né? E eu tive uma relação assim de criação junto muito profunda com ele. No caso do Inocência, a gente, quando começou a fazer Inocência, eu tinha um livro, que é um livro extremamente conhecido, né, um clássico de literatura brasileira, um livro que é um pouco esnobado. Injustamente, porque é um livro lindo, o Inocência, um livro muito bonito, muito bem escrito, descreve o Brasil de uma maneira tão apropriada, assim, aquele Brasil após a Guerra do Paraguai, que é o Brasil que o Toné conheceu. Ele veio da Guerra do Paraguai, ele era um etnógrafo, né, e trabalhava com medição de campo, e quando veio da Guerra do Paraguai, ele passou no interior do Brasil, Goiás, por ali, outra coisa, e foi ali que ele conheceu, numa fazenda, ele conheceu uma menina que ele se afeiçoou com ela. Se afeiçoou, é exatamente o termo. Eu não queria fazer um filme que tivesse um beijo. Tem um beijo na Inocência, mas foi contra a minha vontade, porque o elenco se revoltou e disse que não, calcula, você está fazendo um filme, uma história de amor, e não tem um beijo. Eu achava que devia ser um cheiro. Eu achava que devia ser um cheiro. Eu acho muito mais sensual, o cheiro, o cangote, o cheiro, sabe? Uma coisa tão pudica, tão respeitosa, tão distante ao mesmo tempo, que tem a ver com a época, com aquela forma de comportamento. Né? Mas o que eu tinha para fazer a música com Wagner era mínimo de recurso, mínimo. Então o Wagner me apareceu com um sintetizador. Bem, então vamos de sintetizador, porque na verdade eu não estou fazendo um filme com tantas precisões assim de reconstituição histórica, apesar do esforço todo que a gente fez para chegar a isso, né? Mas podia ter um sintetizador. Seria, entendeu, uma inversão dos recursos possível, mas e ele fez lindamente. Eu só pedi a ele duas coisas que não tinham muito a ver com a época, mas tinham a ver com a gente, que eu queria botar o Luar do Sertão. E não é uma música do século XIX, é uma música do século XX, do início, né, dos 20 primeiros anos do século XX. Né? Mas eu acho que é um hino brasileiro. E aí ele botou, ele também usou Tristeza do Jeca. Eu adoro que ele tenha pensado nessa ideia. E aquilo foi feito assim, sabe, com duas sessões. Ele bolou duas sessões, a gente gravou a música do filme todo. Depois, no outro filme que fizemos, aí eles teve uma oportunidade gigantesca, porque eu montei o filme todo boto e dei para ele o filme como uma partitura. E ele ficou inventando música. É uma coisa, não é como resultado uma coisa jazzística, mas a técnica é, entendeu? Fui inventando música ouvindo o filme. Como aqueles velhos pianistas do cinema mudo ficavam olhando o filme e fazendo os acordes. Né? Ele fez isso. O que, aliás, me mostrou um certo exagero. Entendeu? Tanto que quando eu fui fazer Ostro e Vento com ele, eu cortei algumas coisas. Era uma partitura assim, super descritiva, entendeu? Então eu tinha que falar sobre o vento. O vento era... Isso era o vento, entendeu? Pô,
Por exemplo, o Wagner também não pode ser assim, né? A gente não pode ficar repetindo. Isso aí provavelmente você vai encontrar isso num momento certo, mas não sempre. Então eu cortei quase meia hora da música. A música é pra caramba. O filme resultou com uns... Não sei nem se tem meia hora de música. Ele, na hora que ele viu, tomou um susto. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, é que eu fui editar o som do filme fora do Brasil e eu achava que eu teria que ter recursos para recriar a ilha. E chamei um técnico americano para recriar a sonoridade da ilha. Então esse cara pegou todo o material que a gente tinha do som direto, entendeu? Transcreveu esse material e fez uma edição do som da ilha que eu fiquei encantado. Ele começou a fazer isso nos Estados Unidos, quando eu fui para lá e eu vi o material que ele me deu, eu falei, cara, qualquer coisa que eu coloque aqui agora vai mostrar que é mentira. Porque era tão preciso aquilo que ele estava me dando que eu não podia, sabe, violar muito essas regras da realidade, porque o cinema é isso, né? O cinema esse é um dogma central do cinema, a realidade, a credibilidade. Tem que ser crível, pode ser uma nave Enterprise, entendeu? Mas tem que ser crível, senão você não acredita, e não acreditando não é o filme, né? Você tem um pacto com o público de crença, de lá para cá e daqui para lá. Ele, na hora que ele viu, ele não gostou muito, né? Mas eu acho que aquela trilha, eu acho que é a mais bem resolvida, até porque ele teve uma orquestra. Aí ele não foi para músicas de sintetizador, ele teve orquestra. E eu acho ela... eu não sei, eu não conheço todos os filmes que o Wagner fez partituras, trilha sonora, mas eu acho que dificilmente ele fez uma outra com tanto recurso, tanto empenho. Apesar de eu ter cortado uma parte dela, porque ela era excessiva, mas o que ela está no filme, ela diz respeito ao filme. E o filme precisa dela exatamente daquele tamanho. A única coisa que ele não fez foi a canção que eu pedi para o Chico Buarque fazer. Eu pedi porque eu queria uma música cantada no final que de alguma maneira desse um alento para o público quando terminasse o filme e diante daquele mistério todo o público respirasse, né? Não ficasse um pesadelo na tela. Eu achava que a música e quando o Chico deu a música, ele, Wagner, aproveitou o tema melódico e usou ao longo do filme também. Aquilo que eu imitei aqui é a música do Chico. E o Wagner usou isso para descrever coisas. A última que a gente fez foi Os Desafinados. E que um projeto assim, para mim, é o reverso da Lira do Delírio. Porque é exatamente o reverso. É um filme absolutamente sob controle, mas falando sobre a vida da gente, fazendo filme, fazendo música, fazendo arte no país, sonhando com, sabe, a modernidade. O filme fala sobre isso. Invoca Brasília no início, fala, né, as coisas vão acontecer. Né? O show do Carnegie Hall é um show que está acontecendo na nossa história, está acontecendo no final, no início do governo Jânio, mas é o final da epopeia juscelina, do Brasil moderno. Bossa Nova, tudo aquilo já estava nascendo.
O Wagner não tinha um compromisso com a bossa nova. Ele não tinha, muito embora ele fosse não apenas eu não sei se a música mineira, eu não sinto que ela ela repercute a bossa nova, mas ela alonga, entendeu? Toda a seriedade que estava sendo feita a música popular brasileira naquele momento. Ela alonga isso. É uma das manifestações mais ricas da música brasileira, essa música que foi feita aqui. O Milton, o Wagner, o pessoal daqui. É muito particular, ela é muito expressiva. O Wagner não tinha muito a ver com isso, ele era um pouco distante dessa coisa dos temas da bossa nova, né? Algumas coisas que eu pedia a ele nunca vinham dele, vinham versões próximas de arranjos que ele admirava, entendeu? Da bossa nova. Ele manteve um certo respeito em relação àquele ambiente lá da bossa nova, que ele estava tentando traduzir através da trilha. Falar do que você faz é muito complicado. Eu tentei aqui trazer para vocês uma visão assim de como você leva a vida para os filmes, mas o filme te traz vida, entendeu? Te devolve, né? Te revela. A minha vida sempre foi muito voltada para o cinema, então, desde garoto, então, como eu já falei aqui, então, eu acredito demais na relação tela e público. Não sei ver filme em casa, embora tenha uma filmoteca na minha casa com não sei quantos mil filmes, título de filme, em DVD, em Blu-ray, o que seja. Mas eu vejo uma vez, mas eu não gosto. Eu gosto de ver filme na tela, ali na sala, junto com o público. Nessa pandemia eu tive uma experiência muito engraçada, porque as salas ficaram vazias, né? Mas todas as vezes que estavam passando algum filme que eu tinha alguma curiosidade, eu ia ver. Botava uma máscara e ia lá ver, entendeu? O filme. E às vezes eu descobri que eu era o único que estava na sala. Me dava um certo medo isso. Parecia um sobrevivente numa situação estranhíssima, entendeu? A sala totalmente vazia, né? E é essa energia que passa e vai ao público, isso é lindo. Isso no teatro, o ator sente muito isso. Mas quem está na sala vendo um filme é tocado pelo outro que está aqui do lado. Essa convivência, essa vivência comum, entendeu? Ela é de uma riqueza muito grande. Muito grande. Então quem viu o filme desde a infância, torcendo pelos caras lá que estavam na tela, entendeu? A convivência, sabe? A troca de energia, de acreditar que aquilo está acontecendo. Isso cria dentro de você, educa o teu olho, cria dentro de você uma aceitação dessa fantasia. E eu fui criado dentro disso, muito dentro de sala de cinema. Acho que minha geração foi muito criada dentro disso. Me reportando aqui, em Belo Horizonte, onde o cinema tem uma presença muito forte. Muito forte. Eu conheci muitos críticos de cinema daqui, muitos estudiosos de cinema nascidos aqui, que conviveram com a revista de cinema e com o que aconteceu aqui de cinema, e que mas é muito de cinema, de você conhecer a pessoa através do filme que ela gosta. Ela fala, fulano é um bom caráter, ele gosta de tal filme, você decifra as pessoas pelo padrão, né,
do que ela entende como sendo o melhor, né, do cinema. Ô Walter, me permita aqui, uma coisa, a gente já está chegando assim, essa palestra incrível, a gente já está chegando mais ou menos perto do nosso horário, nós vamos até, agora são 21h07, a gente vai até 21h30. E aí eu queria aproveitar para a gente abrir também para as perguntas, para a gente trocar. Não, imagina, é incrível demais. Você acha que a gente pode trocar uma ideia com as pessoas, de repente, alguma pergunta, alguma questão? E eu queria já lançar uma das histórias mais incríveis. Logo no início da pesquisa da amostra, eu te liguei, a gente conversou por telefone e você me contou uma história, já que você praticamente encerrou a fala falando de Belo Horizonte, né? Falando da cidade. Quando você veio passar aqui o Menino de Engenho, aquela história da porta do cinema que é incrível. Do Metrópole. Do Metrópole, essa história é muito legal, assim, e tem, talvez abrace a amostra, né, no sentido, assim, por favor. Nessa calçada do cinema Metrópole, eu trouxe o Menino de Engenho aqui. O Menino de Engenho teve uma repercussão muito boa aqui em BH, muito boa mesmo. E um dia teve uma professora que resolveu implicar com o filme e pediu. O filme era próprio até 10 anos. O filme era tão pudico, eu não entendi porque aquela professora viu coisas ali no filme que não tinha aquilo que ela estava vendo. Mas ela pediu a proibição do filme para 18 anos. Sim, o filme para 18 anos era inconcebível, porque ele não era feito para um público assim tão adulto, ele contava com um público estudante, né? Mas aí eu conheci o Fernando Brant. Durante os dias que eu estive aqui, eu encontrei com ele dentro do cinema, a gente se conheceu pelo filme. E ele trouxe o Milton Nascimento para ver o filme depois. Ele achava que tinha uma cena do filme quando o menino vai embora para a escola para estudar e o outro que sai correndo, o companheiro pretinho que sai correndo atrás do trem, era uma música. Era o Morro Velho. Levou o Milton para ver o filme. E foi uma coisa linda aquilo, porque o Milton não era tão famoso assim ainda, e eu nem conhecia a música Morro Velho. Isso aconteceu em 65, então essas músicas do Milton começaram a aparecer no Festival da Canção, que foi por aí, por 66, por aí, né? 65, 66. Eu estava fazendo filme já no final de 64. Eu não conhecia, mas na hora que eu ouvi, eu falei assim, pô, tinha tudo a ver. O Fernando tinha total razão. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele foi... o filme foi proibido, ele foi até ao pai dele, que era um juiz de menores daqui, entendeu? E comentou isso, essa professora, e o pai falou do filme, e o pai disse, tem uma professora que está aí protestando, foi à imprensa, falou que o filme devia ser proibido, tá? Tem aí o projeto aqui, o processo dela, é o requerimento, tá? Aí o Fernando ficou, tudo bem. Você sabe que ele voltou lá e roubou o projeto, o processo na mesa do pai dele, e aí o filme não foi proibido, porque ele simplesmente eliminou o processo da mesa do pai dele. Depois veio me dizer assim, fica tranquilo, porque olha, eu já passei a mão no processo, já fui, já era. Muito bom. Alguém tem alguma questão? Alguma pergunta? Boa noite. Oi. De volta. Não sei se você vai lembrar de mim, fui seu aluno no Rio, na Darcy Ribeiro.
dos tempos lá do Avelar, do Ricardo Miranda e tal, faz um tempinho. Muito bom te rever, eu sou de BH, né? Morava no Rio na época e tal. E queria que você falasse de um filme que eu nunca ouvi você falar a respeito, assim, não sei se você comentou, porque eu cheguei um pouquinho, já tinha começado. Falasse do Brasil anos 2000, né? Esse filme distópico, né? Que a gente já passou dos anos 2000, né? Então, como é que você vê o filme hoje? E ele é um filme, né? Eu nunca vi o filme, na verdade, mas eu já vi vários... Você nunca viu? Não, nunca vi. Só vi trechos, assim, imagens, né? Felizmente existe uma cópia íntegra, mas total. O negativo do Brasil 2000 está totalmente conservado. Eu vi uma cópia que foi feita há pouco tempo, uns 2 anos atrás, antes da pandemia, e que a Cinemateca Brasileira fez de alguns filmes, entre esses filmes o Brasil 2000. E o filme está tão bonito assim, visualmente. Notícia ótima. Pô, o Laurinho Escorel, o fotógrafo, que fez a recondução do filme ao restauro, né? Acompanhou aquilo, restaurou as cores também. Ficou muito bonito. Esse filme apareceu para mim de uma maneira muito engraçada, como aconteceu, entendeu? Eu trabalhava em jornal e eu li uma reportagem, li uma matéria de um escritor chamado Alberto Deodato, que eu acho que é daqui de Minas. E esse cara contava uma história em que o general Lott, que era candidato à presidência da República, tinha participado de um comício aqui em Minas. Eu tenho a impressão que em algum lugar, se eu não me engano, ou é Juiz de Fora ou é perto de Juiz de Fora, é naquela área ali. E ele bem, isso é pré-ditadura, né? Isso era ele era a eleição que elegeu o Jânio Quadros. E o Lott era já um general namorando, sabe, a ideia de assumir o poder. Né? E o que aconteceu foi o seguinte: ele foi visto num palanque junto com índios. E o Alberto Deodato contava a história do seguinte: descobriram que os índios eram falsos, não eram índios, entendeu? Então ele queria criar uma imagem do Brasil, a integridade da nação brasileira, contratou uns índios de mentira, entendeu? E os índios ficavam ali do lado dele só para mostrar aquele verde amarelice ali para o público, entendeu? Foi descoberto isso. Quando eu li isso, eu falei, cara, que ideia louca é essa? Me veio a cabeça de fazer um filme sobre esse descompasso entre querer ser moderno e ao mesmo tempo reafirmar essa origem, entendeu? Me veio à cabeça isso. Eu fiquei, durante muito tempo, trabalhando em jornal, eu fui escrevendo historinhas a respeito possíveis para fazer aquele filme, né? Não era bem a história do Alberto Deodato, era de como a família se fazia passar por índios. Uma família de classe média que se fazia passar por índio, porque o território, o mundo praticamente tinha acabado, entendeu? Sobrou o Brasil, né? Os últimos já eram os primeiros, o que estava no letreiro inicial do filme. O filme é muito satírico, gozando essa mito da modernidade entre nós, entendeu? Bem, a gente tinha acabado de sair da construção de Brasília, que é um épico nacional extraordinário, é um sonho de modernidade, né, materializado. Esse era o Brasil daquele momento, né? Então, e é o Brasil que ele está ali no comício falando com índios do lado. Então, esse clima, eu quis fazer um filme sobre isso. Eu queria fazer um filme que ao mesmo tempo fosse um musical, eu adoro filme musical, então
Eu não queria me privar disso, porque eu acho que o Brasil é tão musical, né? Nós somos muito musicais. Então. Falei, pai, eu quero que seja cantado às vezes, eu quero que seja... Eu queria quebrar, entendeu? Com uma certa submissão à realidade, sabe? Não me interessava tanto, até porque toda a área que eu convivia dentro do cinema brasileiro, o cinema novo, era muito restrita a um discurso muito... Aquilo não batia comigo direito. Até porque a minha formação é uma formação de quem viveu dentro do cinema, basicamente, é uma formação de quem viveu muito filme americano, né? Porque aqui no Brasil o que existia era filme americano. Eu, no dia que eu vi um filme italiano, entendeu? Eu tomei um choque. O primeiro filme italiano que eu vi, eu tomei um choque. Eu não consegui, foi o Ladrões de Bicicleta. Eu não consegui sair do cinema. Eu fiquei em prantos dentro do cinema. Eu fui ver a segunda sessão do filme. Eu vi 3 vezes o filme seguido para sair da sala, porque eu não conseguia sair. Então, eu era encharcado de cinema americano. Então, a minha visão que eu tinha paralela ao cinema novo era uma visão muito voltada para essa comunicação com o público, entendeu? Uma coisa muito voltada para isso. Não era fazer de qualquer maneira, não era assim. Isso, aliás, foi uma das coisas que eu me espantei quando, nas conversas nem tanto, né, com o Glauber. Eu me espantei quando, fazendo com ele o Deus e o Diabo, o Glauber, ele não estava nem aí para certas coisas, entendeu? Eu achava um absurdo como ele colocava certas coisas. Coisas que são normais dentro do cinema. Ele tinha mais é que saber mesmo, entendeu? Se ele está filmando um camarada vindo da esquerda para a direita, descendo um morro, ele não pode fazer o camarada de repente indo da direita para a esquerda. Ele está subindo o morro. E isso é uma situação que eu chamei a atenção para ele. Falei assim, ô, você está colocando o cara agora indo da direita para a esquerda? Você não fez o cara ao contrário? Por que você agora inventou essa? Comigo é assim. Bem, comigo é assim, mas ele, na hora que ele foi editar, o montador falou para ele, ó, aqui não, entendeu? Aqui vai ser, o cara tá descendo da esquerda para a direita, então é da esquerda para a direita. Vai fazer isso porque eu vivo disso, meu amigo. Eles me pagam por isso, eu vou fazer o erro, eu não vou fazer esse erro. Então, o cinema tem essas regras, né? Isso é uma coisa muito engraçada, entendeu? Ali, naquele momento, tinham coisas assim muito interessantes assim, que aconteciam entre nós, né? Um desrespeito que era uma coisa ótima, mas ao mesmo tempo era um desrespeito. Você tem limite, né? Você tem limite. É bom o desrespeito, mas é bom. E eu acho que teve isso no Brasil em 2000, sabe? De lidar com esse desrespeito às regras, mas ao mesmo tempo com limite. Cheio de limite. Eu ali fazendo a câmera do filme. Bem. Bom. Samuel, eu queria fazer uma pergunta. Boa noite, Walter. Você estava falando que você é muito musical, né? E quando você filma, você vem com um som na sua cabeça. E aí você precisa traduzir isso para o cara que de fato vai compor esse som. Queria que você contasse como é isso, assim, como que você descreve, como você comunica pro compositor aquilo que está passando na sua cabeça e que passou na sua cabeça no momento que você fez determinada imagem. Conta pra gente uma história. Eu invento uma música e eu canto pra ele, entendeu? Depois ele bota direito, entendeu? Eu mostro um som pra ele, entendeu? Eu não consigo fazer isso, eu já falei isso aqui, eu não consigo fazer isso com outra pessoa fora o Wagner, entendeu? Porque é uma pessoa com que eu tenho intimidade para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu senti aquele som, eu tenho que dizer pro cara.
Eu poderia botar uma música durante a filmagem, por exemplo, uma cena que não tem diálogo, eu já fiz isso, entendeu? Botar uma música e ir no embalo da música, entendeu? Botar uma música, entendeu? Com um alto-falantezinho, entendeu? E eu fazendo sem diálogo, porque com diálogo a música vai interferir no diálogo, mas se é um plano de, sabe, de descrição, de coisa... Já aconteceu isso na Ostra do Vento, eu fiz isso, no Boto eu fiz isso, no próprio Inocência eu fiz isso. Mas quando não tem, eu canto. Eu dou uma sonoridade para aquilo. Não tem uma melodia. Tem um... Entendeu? Tem uma indução de uma atmosfera, isso. O Wagner entende, ele deve achar graça disso aí, eu não tô nem aí, entendeu? Eu continuo fazendo, que eu tenho que passar isso para ele, entendeu? É a maneira que eu encontro mais fácil de fazer. E de às vezes usar a música durante a filmagem e mostrar para ele como, sabe, a imagem tal como eu gravei lá com a música. Não tem diálogo, depois eu vou tirar a música, né? Vou, né, fazer a cena com diálogo. Os desafinados também? Desafinado também fiz isso. Sim. Inclusive o desafinado foi um episódio que aconteceu, né? O Vinícius de Moraes que estava lá na... viajou, sumiu, só fica sendo os outros. Sumiu o músico daqui. É o... Como é o nome dele? Escapou agora. O cara foi sequestrado, né, pela polícia argentina, mataram ele. Uma grande pianista, Tenório Júnior. Foi assassinado ali. Eu coloquei isso no filme. Foi. Desapareceu. Eu coloquei isso no filme. E eu, aliás, eu morei num lugar bem perto do lugar onde ele morava. Ele morava no final do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Eu morava numa rua do lado. E eu me lembro que eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu conhecia a mulher dele e os filhos dele. Quando aconteceu isso com ele, eles não tinham telefone em casa. Eles iam lá em casa para telefonar. E eu fiquei conhecendo essa história, vendo ela falar no telefone, ela apavorada, entendeu? Tentando saber, né, o que tinha acontecido. Todo o período que ele desapareceu, que levou muito tempo, né, sem saber onde é que ele tinha ido parar, né? Até que alguém, muito tempo depois, disse que tinha visto ele ferido, tá? Que tinham matado ele. E já ouvi também outras histórias dizendo que porque ali era uma turnê do Vinícius. O Vinícius é uma pessoa super conhecida. O Vinícius, Toquinho, Maria Creus, acho, cantora. E ele era o pianista, tinha um outro grupo, né? E o Vinícius correu atrás, foi atrás, queria saber onde é que tinha, como tinha desaparecido ele. Mas ele tinha apanhado, então, segundo os argentinos, isso eu ouvi de um argentino, dizendo que recomendaram a repressão no Brasil, falou assim, não, para não inventar coisa, para não esticar muito essa história, mata logo, entendeu? Não sei se o argentino está falando isso para se livrar da culpa, entendeu? Tirar a culpa dos argentinos de ter feito isso. Mataram ele. Eu usei isso no filme. Como eu usei também, tem um filminho que é feito, né, um filme de um cara que é um cineasta que está no meio desses músicos, é amigo desses músicos. E esse cineasta vai fazer um filme, né? Ele vai fazer um filme, e esse filme chama Bala Certeira. Bala Certeira. Era um roteiro meu chamado Bala Certeira em Corpo Fechado.
E que eu, trabalhando na TV Globo, um dia o Roberto Farias, que é um cineasta que dirigia a Embrafilme, foi até mim e me falou assim: Walter, você é o único cara, entendeu? Da nossa geração, o único que eu não consegui produzir, que a Embrafilme não teve nenhum. Você nunca apresentou projeto nenhum. Por que você está fazendo sua televisão? Por que você não apresenta um projeto? Aí eu falei, tá. Eu fiquei naquilo. Quando chegou assim, uns dias depois, ele falou, eu já tinha filmado a Lira do Delírio no Carnaval. Mas eu falei, pô, eu não tinha um roteiro da Lira do Delírio. Era o filme que eu queria fazer, mas eu não tinha um roteiro. Então, eu levei o roteiro do Bala Certeira. E ele me deu o financiamento. E a Lira do Delírio foi filmado com a claquete Bala Certeira. Entendeu? Porque eu tinha que mostrar os escorpiões para a Embrafilme, para demonstrar que eu estava fazendo filme. E aí usei a claquete com o nome Bala Certeira, porque esse era o processo lá dentro, né? Então, depois eu dei o título, mas... E até para melhor, porque a Lira do Delírio, o título é mais bonito que Bala Certeira. Mas eu filmei o Bala Certeira. Aquele filminho que o Celton faz é um trechinho do Bala Certeira. Da morte de um cara, de um líder camponês. O cara veio, um pistoleiro, tá aí, mano. Também, se eu não filmei, eu filmei pela aquela ceninha. Gente, queria agradecer a presença do mestre, Walter Lima Júnior. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer ouvi-lo. Eu já estou usando isso, mas quando eu, para vir para BH, que é um lugar assim, entendeu? Eu me precavi totalmente. Porque já aconteceu em São Paulo, eu faço muito teatro, e eu me vi diante, de repente, sabe essas ladeiras noturnas? E a gente não obedece muito no rigor na conservação das calçadas, isso não é só aqui, no Brasil inteiro. Então, eu levei um tombo. Eu estou com susto, para você agora, eu tenho 3 pernas. Eu queria agradecer a minha presença de vocês. Hein? A sessão de hoje, voltem sempre. Eu estou agradecendo ao público e peço para acompanharem Agora aí a essa programação. sala é sensacional, hein, cara? Me deu vontade de ver um filme aqui. Essa sala merece ser prestigiada. Né? Tem coisa bonita, né? A gente tem uma sala bonita assim. Segundo ele, tem um som e a imagem extraordinária. Queria que vocês me mostrassem. Estou tentando fazer, porque ele me mostra um pedacinho.